Graças e paz, irmão. Aqui é o professor Ney. Hoje eu vou trazer um pouco sobre bibliologia. Bibliologia, para quem não sabe, ela é a matéria de abertura da maioria dos seminários evangélicos. Quando não é a matéria de abertura, ela faz parte da grade, basicamente, de todos os seminários evangélicos que eu conheci ou que eu lecionava. Essa matéria bibliologia, ela faz parte essencial dos estudos. Porque quando se fala bibliologia, o que ela quer dizer? É uma matéria que ela se ocupa em estudar a formação da Bíblia, certo? De que maneira a Bíblia chegou até nós, assuntos relacionados à Bíblia como autoridade, inspiração, formação do cânon do Antigo Testamento, formação do cânon do Novo Testamento, a forma como isso foi sendo transmitido, a maneira como chegou até nós. Trata de traduções, de versões, enfim, é uma matéria bastante ampla, bastante extensa, particularmente uma das minhas favoritas, né? E assim, por ela ser uma matéria tão ampla e tão extensa, basicamente é impossível você resumir isso em poucos vídeos. Em um, dois vídeos é praticamente impossível. Então, por esse motivo, eu pretendo gravar uma série de vídeos abordando esse tema. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o nome Bíblia, ela chegou até nós através do latim, certo? Uma vez que o português ele é oriundo do latim. Esse termo Bíblia, que você encontra logo ali na capa do livro, ela vem para nós através do latim, sendo que ela tem a sua origem no grego, e ela fazia referência a uma antiga cidade da Fenícia, que era uma cidade conhecida, isso há mais de 10, 11 séculos antes de Cristo. Estamos falando de muito, muito tempo. Ela era conhecida como um centro de fabricação e exportação de um material chamado papiro, né? O que era o papiro? O papiro ele era uma espécie de um material que era extraído de uma planta, certo? Muito abundante, inclusive às margens do rio Nilo. E essa planta ela era trabalhada para que ela pudesse servir como vamos assim dizer, um tataravô do nosso papel. Então, os antigos eles trabalhavam essa planta para que ela pudesse servir de base para os escritos, e essa planta recebia o nome de papiro. Romanos, gregos, os povos ali do Oriente, eles já utilizavam em larga escala o papiro, devido à sua facilidade, né, de obtenção. Então, os primeiros escritos, né, quando nós falamos da nossa Bíblia, os primeiros escritos foram gravados nesse material, né? Se você pesquisar no Google, você vai encontrar diversos exemplos para você ter uma noção de como ele é, né? E assim ela começou a ser transmitida através desses papiros, certo? E conforme eu disse, havia uma cidade na Fenícia, que era um dos principais centros antigos da fabricação e da exportação desse material, e o nome dessa cidade era Bíblia, né? E aí, a partir disso aí, ela popularizou-se principalmente no no quarto século da nossa era cristã, de acordo com a tradição. João Crisóstomo, que foi um grande pregador, né, do cristianismo, ele teria empregado pela primeira vez essa palavra Bíblia para se referir aos nossos documentos, né, se referir aos escritos cristãos e também aos escritos do Antigo Testamento. Isso popularizou-se e tornou-se um padrão. Hoje em dia, quando se fala em Bíblia, basicamente todo mundo sabe que está se referindo aos escritos cristãos, né, e do Antigo Testamento, que fazem parte das nossas escrituras, mas que, sendo o Antigo Testamento, também faz parte das escrituras do judeu, né? Mais à frente nós estaremos abordando isso. Quais são as diferenças entre os nossos escritos, os escritos cristãos protestantes, quais as diferenças entre os escritos cristãos católicos, e quais as diferenças entre os escritos que os judeus utilizam. Então, mais à frente, para a gente não complicar, não atropelar as informações, mais à frente a gente vai estar trabalhando isso. Então, no início, os nossos escritos, esses escritos que hoje você tem aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, eles foram originalmente escritos nesse material, que era chamado de papiro, certo? E quando um papiro ele começava a se deteriorar com o tempo, novos papiros eram fabricados e assim aquelas informações elas eram passadas de um para outro. O processo esse processo de transmissão, né, nós estaremos vendo mais à frente, conforme eu disse, é um assunto muito extenso, mas muito interessante para você conhecer a sua Bíblia.
E também é interessante você ter como forma de conhecimento que essas tradições, esses documentos que nós temos, esses relatos que nós temos encontrados no Antigo e no Novo Testamento, eles não eram transmitidos somente através desses materiais, como o papiro e o pergaminho que eu estarei falando agora, mas eles também eram transmitidos de forma oral. Então, geração após geração, pai para filhos, avós para netos, eles transmitiam também de forma oral, né, essas tradições que nós temos, esses relatos que nós temos registrados no Antigo e no Novo Testamento. Depois do papiro, desenvolveu-se um outro material chamado pergaminho. O pergaminho, ele diferente do papiro, o papiro tinha origem vegetal, o pergaminho ele já tinha origem mineral, origem animal. Ele era extraído da pele de animais, geralmente ovelhas, cabras, e ele era devidamente trabalhado para que ele pudesse servir também como uma forma de escrita, né? Um material para se praticar a escrita. E aí durante muito tempo usou-se então o pergaminho. Agora é bom você também ter ciência de que não foram somente o papiro e o pergaminho. Foram utilizados também um método antigo de escrita que era a inscrição em placas de argila ou de pedra. Se você olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, conforme o próprio texto relata, eles foram escritos em tábuas, né, de pedra, eles foram talhados em tábuas. Certo? Então, quando falamos de como foi escrito o papel, sabemos que o papel é uma invenção não tão antiga quanto os próprios relatos da Bíblia. Então, originalmente, esses relatos que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e por assim em diante, foram escritos, né, nesses materiais, papiro, pergaminho, tábua, né, como no caso da lei. E até em alguns museus antigos, como por exemplo alguns museus britânicos, você pode ver as chamadas tabuinhas de argila, que eram placas, né, de argila onde as pessoas da época elas gravavam, né, através ali de um estilete, através de uma pinça, elas gravavam escrituras que perduraram até hoje, né? Isso é muito interessante. Então, assim, a Bíblia basicamente ela foi escrita tendo como base esses materiais que foram sendo transmitidos até que chegaram à invenção da imprensa e se expandiu mais ainda depois com a invenção da imprensa por Gutenberg, né? Aí mesmo é que a produção da Bíblia explodiu em larga escala pelo mundo afora. Mas, então vamos lá. Em que idiomas a Bíblia foi escrita? A Bíblia originalmente ela foi escrita, o Antigo Testamento, tendo a sua maior parte na língua hebraica, que era a língua do povo judeu, mas ela contém alguns trechos dela que foram escritas em aramaico, que é uma língua parente, é uma língua muito próxima, né, também chamada de língua semítica, é uma língua muito próxima do hebraico. Então, você tem trechos do livro de Jeremias, trechos do livro de Daniel e trechos do livro de Esdras, que foram escritos em aramaico. Todavia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, que era o chamado grego koiné, né? Outros pronunciam koiné. Esse grego ele era um grego popular, era um grego, não era aquele grego clássico como era empregado nas Ilíadas e outras obras da literatura grega. Era um grego popular, era um grego usado no dia a dia, né? Um grego que os judeus particularmente também aprenderam a usar e que era praticado nos dias do Novo Testamento. No Novo Testamento, nos dias do Senhor Jesus, nós tínhamos ali uma diversidade de idiomas. O grego, que era uma língua, né, utilizada basicamente no dia a dia para comércio e coisas desse tipo. O hebraico era uma língua mais de características litúrgicas. O aramaico também é uma língua popular, uma língua usada pelos judeus daquela época. E o latim, que era uma língua, né, oriunda, era a língua natural, na verdade, dos povos romanos. Então você vê essa pluralidade de idiomas no Novo Testamento. Mas enfim, o que eu quero dizer, a Bíblia ela atravessa os séculos tendo esse material, tendo esses idiomas, e posteriormente, à medida com que foram avançando o tempo, ela foi ganhando novas traduções para o latim, né, para o grego, e depois para o alemão, para o inglês, até que chegou a nossa Bíblia, até que chegasse a nossa língua, o português. Então é importante você ter isso em mente, né? Estaremos estudando mais à frente a respeito de inerrância, estaremos estudando mais à frente a respeito da autoridade, estaremos estudando mais à frente a respeito dos escribas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E para trazer alguns dados interessantes aqui, só para você conhecer um pouco melhor as suas escrituras,
eu vou trazer aqui algumas informações só para acrescentar o seu conhecimento. A Bíblia possui 2.930 personagens. A palavra Senhor ela ocorre cerca de 1.855 vezes na Bíblia. O Salmo 118, verso 8, é considerado o centro da Bíblia, conforme a nossa divisão, porque a Bíblia protestante ela difere, por exemplo, da Bíblia católica quanto à questão da quantidade de livros, mas isso a gente vai ver mais à frente. Salmo 119 é considerado o maior capítulo da Bíblia. Salmo 117, o menor capítulo. Os Salmos, um fato interessante, Salmos 14 e Salmo 53 eles são idênticos, possuindo praticamente o mesmo conteúdo. O maior versículo da Bíblia encontra-se em Esther 8:9, depois você confere lá. E o menor versículo, Êxodo 20:13. Claro que isso também vai variar de acordo com algumas traduções. A Bíblia possui 773.693 palavras, 1.189 capítulos, 31.169 versículos e ela possui um total de 3.566.480 letras. Agora, essas informações referentes à quantidade de palavras, versículos e letras, ela vai variar, claro, de acordo com a versão que você usa. No Brasil, a versão mais popular era a João Ferreira de Almeida, corrigida, também tem a João Ferreira de Almeida atualizada, e de alguns anos para cá popularizou-se muito o uso da chamada NVI, nova versão internacional, que eu particularmente gosto muito, é uma das minhas favoritas. No momento eu estou lendo a NVI, mas eu já li outras versões também, inclusive gostava de estudar sempre que possível a partir dos textos grego e hebraico. E uma informação interessante é que a Bíblia ela abrange um período histórico de cerca de 1.600 anos. O Antigo Testamento ele compreende um período que vai do ano de 1500 a.C. até o ano 450 a.C. Então é um período de aproximadamente 1000 anos. O Antigo Testamento ele abrange um período de cerca de 1 milênio, certo? E isso sem contar, é claro, quando o autor está olhando para trás, como no caso você tem o primeiro escritor, a tradição atribui a Moisés. Só que Moisés ele vai relatar fatos que ocorreram antes dele. Então, quando falamos do período escrito da Bíblia, ela compreende um período de cerca de 1000 anos para o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, ela começa a ser escrita por volta do ano 45 depois de Cristo e vai até mais ou menos o ano 90. Então, ao todo, ela compreende um período de mais ou menos 1.600 anos. Me refiro quanto à escrita, quanto às suas histórias, obviamente, ela pega desde os primórdios da humanidade, com Adão e Eva, desde antes da criação, na verdade, do homem, e vai relatar até, como diz o livro de Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Então, por hoje é só. No próximo vídeo eu trago mais informações e espero que vocês tenham gostado.